Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News para todo o Paraná. E hoje, neste sábado, dia 6 de abril, primeiro sábado do mês, eu vou receber aqui dois convidados. A empresária Tatiana Chukowski-Reichmann, que é a CEO da Ademicon. Nós vamos falar aqui sobre esse crescente e pujante mercado dos consórcios. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre o centenário do Poti Lazzarotto, que completaria 100 anos agora, se vivo estivesse, junto com Curitiba, no dia 29 de março. Eu vou receber aqui o Robson Krieger Marchand, e também diretor lá da Galeria Estúdio Krieger, que vem falar aqui sobre todos os eventos envolvendo o centenário do Poti Lazzarotto. Tati, muito bom dia, prazer te receber aqui no Grandes por Bessa. Bom dia, que prazer estar aqui com você, Bessa. Prazer é todo meu também, muito obrigado. A gente já se conhece há um bom tempo, há alguns anos, né? Muitos. Desde que você ainda era desde que você já estava na administração lá da então Ademilar, não é isso? Isso mesmo. Mas eu queria começar essa entrevista, Tati, te perguntando o seguinte: você aqui no corredor, quando você chegou, você estava conversando ali com o pessoal aqui da RIC, né? E você falou, poxa, eu tô chegando, não sei de onde, de... Rondônia. Mato Grosso também fui. Então, você tá sempre cruzando o país. Sim. Aí, né? Porque a Ademicon hoje é uma empresa com atuação em 21 estados e mais o Distrito Federal. Hoje nós trabalhamos com o licenciamento da marca, que é como se fosse uma franquia. Hoje nós temos quase 200 lojas espalhadas por todo o Brasil. Sim. Então, essas minhas viagens são para estar mais perto desse nosso time comercial, que é o grande diferencial da nossa empresa, que nós temos esse atendimento consultivo através de pessoas. Lógico, temos o digital também, que é complementar, mas estar fisicamente em todos, daqui a pouco, estados do Brasil é o nosso grande objetivo. Em quais estados vocês não estão, então? Que é mais fácil, né? Eu te perguntar. Olha, Acre. Ainda não estamos. Agora sim, de cabeça vai me falhar qual... Bom, dia 27, Tocantins, tá. Que estamos quase lá. Agora entramos recentemente em Rondônia, então Porto Velho e Ariquemes. Acabamos de chegar lá, inauguramos Ariquemes antes de ontem, na semana passada, na verdade. Então temos aí esse olhar de entrar. Nosso negócio é muito orgânico, nós precisamos de pessoas. Nós temos hoje, Bessa, uma universidade dentro da empresa, a qual a gente transforma vendedores em executivos, em empresários do ramo de consórcio. Então a gente tem esse acolhimento. Então cada vez mais a gente vem formando essa profissão que vem crescendo por todo o Brasil. Então é muito interessante que, além de trabalhar com consórcio, nós também estamos criando profissionais de consórcio. Vocês são, então, uma universidade mesmo, que forma profissionais que podem vir a trabalhar em outras empresas, até na concorrência. Sim, na verdade, inicialmente eles entram com esse objetivo, né? Sim. Mas, lógico, o que a gente recebe de conteúdo, nós nunca perdemos, né? Claro, então, esse é o ponto fica pra vida principal, dele, né? É pra vida. Certo. Agora, o que mudou, Tati, antes da gente entrar aqui mais a fundo, né, na Ademicon, o que mudou na atividade consórcio nos últimos anos? Porque consórcio é uma atividade econômica antiga, né? Tem mais de 60 anos. Mas nós, da Ademicon, trouxemos o consórcio com o olhar de investimento. Ele é crédito também, mas também é investimento. O que a gente quer mostrar com isso? Que no final do dia, você poupa para ter o seu dinheiro para aquisição de um bem ou de um serviço. Então, cada vez mais a gente vem divulgando para as famílias brasileiras a importância de se planejar para pagar menos para a aquisição de um bem. Essa mudança fez com que as pessoas olhassem mais para o consórcio. E por isso esse crescimento
o ano passado 53%, esse ano já estamos chegando a 50%, porque quanto mais as pessoas entendem o consórcio, mais elas entendem que serve para elas. Porque desde que caiba uma parcela num orçamento, você pode ter um crédito ou você pode ter vários créditos. Então hoje o nosso público é bastante variável. E o público, variado, desculpa. E o público da Ademicon hoje, qual é o perfil dele? É classe A e B. A e B. Hoje, principalmente para quando a gente olha para o imóvel. Quando a gente olha para os veículos leves, a gente consegue acessar a classe C. Nos serviços também. Porque como eu estava te falando na chegada, hoje, através do consórcio, você pode fazer uma fertilização in vitro, você pode comprar um curso no exterior, planejar uma festa, fazer uma faculdade, você pode comprar tudo que é maquinário, gerador, máquinas de grandes empresas. Quando você olha para o mercado agro, a gente consegue entregar silos, coifas, pivô de irrigação, represa, até cerca dentro das propriedades nós podemos estar fazendo pelo consórcio. Transportadora, aumentar tecnologia dentro de equipamentos é possível com o consórcio. E no imóveis, você pode comprar imóveis no exterior, você pode usar o teu FGTS para somar no seu imóvel, para dar lance, você pode reformar terreno, cidade, praia. Hoje, você ter um consórcio faz com que você tenha mais qualidade de vida. Porque ele você é super flexível, então. Você pode usar o crédito, né, que você vai levantar ali para... Você, lógico, você escolhe a categoria que você quer. Se você quiser entrar na categoria imóveis, veículos pesados, veículos leves ou serviços. E você pode entrar em várias? Pode. Mais de uma? Não tem limitação. Não. Desde que financeiramente você possa arcar com essas tuas parcelas. Claro. Aí a pessoa precisa ter todo um planejamento financeiro para saber, né? Claro, não vai entrar numa aventura, digamos assim, só porque tem ali uma possibilidade de levantar um crédito. Sim, né? O consórcio hoje, além do sorteio, você tem os lances, né? Então, é interessante também para o público que tem um valor guardado e quer comprar um imóvel, quer dar um lance, antecipar uma contemplação. Hoje, você tem muitas flexibilidades para quem está planejando. Certo. Bem. Agora, a Ademicon começou como Ademilar, como consórcio de imóveis. Isso, em 91. Né? Por isso o nome é Ademilar. Isso. Né? Mas antes eu queria entrar um pouquinho na história aqui. A Ademicon, hoje é a Ademicon, mas lá atrás a Ademilar, ela foi fundada por um grupo de 36 sócios, é isso? É isso. Que eram acionistas da Ademi Paraná? Isso mesmo. Da Associação dos dirigentes das empresas do mercado imobiliário. Isso mesmo. Esses 36 sócios, a qual meu pai já fazia parte, entenderam que o consórcio de imóveis poderia sim ajudar a viabilizar a aquisição de imóveis da casa própria. Da casa própria. E foi por esse motivo que nós fomos o primeiro consórcio de imóveis SA do Brasil. Então, o primeiro a receber a autorização do Banco Central. Isso lá em 1996. 91. 91. 96, aí a família faz a aquisição de 100%. Aí, em 96, que a sua família, né? Isso. Chukowski Reichmann, que... a família Chukowski que faz a aquisição. A Reichmann, desculpa, é seu marido. É isso. Tá certo. A família Chukowski que então faz a aquisição e se torna acionista integral da Ademilar. Isso mesmo. Tá. E aí vocês seguiram como consórcio de imóveis até 2020. Até 2020. A qual a gente, em 2020, passa por uma fusão com outra empresa de Curitiba, muito tradicional, que era a Conseg, que já trazia o histórico de consórcios de veículos pesados e leves. Muito mais até no pesado, trazendo todo esse know-how, e nós tínhamos o know-how do consórcio de imóveis. Fizemos essa fusão. Na Conseg, na época, já tinha um investidor que era um fundo. Então isso trouxe mais governança, a gente tinha toda já uma fiscalização que é feita pelo Banco Central, já tinha uma auditoria, mas quando veio em 2020, fez muito mais sentido esta governança, montar conselho e toda essa estruturação. Foi aí que a gente entrou com outros produtos, a gente aumentou o portfólio. As lojas nossas, essas
89, 200 lojas hoje, elas já pediam por mais produtos. E neste momento, trazendo esse know-how, a gente abre o nosso portfólio e passa a vender mais consórcios. E passamos a ser a Demicon, a especialista em consórcio, com esse atendimento consultivo, entregando exatamente o que o cliente precisa. Essa grande virada de chave se dá em 2020. Em 2020, quando você então se torna daí a CEO, né? Isso. Bom, mas você já ocupou diversos cargos Você vem ocupando esses cargos de direção desde quando você tinha mais ou menos 18 anos. É isso. 18 anos eu ainda estava conhecendo a empresa, né? Mas essa empresa sempre foi familiar. Então, por mais que eu estivesse mais na operação, sempre teve um apoio de todos e a gente tocava muito essa empresa com olhar de família. E essa é a nossa essência mesmo. A gente atende as famílias brasileiras, então a gente não quer perder esse da onde a gente nasceu. Então a gente, até 2020, veio desta forma. Mas sem dúvida, em 2016, mais ou menos, que eu assumo a superintendência da empresa e daí para frente que eu passo a liderar a Demicon. E hoje, como CEO, tá. E hoje, então, em 2020, aí vocês abriram o capital, né? E fizeram uma fusão com 2 fundos. Isso. Né? Na verdade, a gente não abriu o capital. A gente trouxe uma fusão mesmo para que um fundo investisse na empresa no olhar, sim, de trazer know-how e trazer essa empresa que já tinha esse conhecimento de consórcio de veículos leves e pesados. Trazer outra cultura, né, dentro da mesma área. Foi do bem mesmo importante, segmento. lógico que foi bastante desafiador, acho que foi a parte mais desafiadora da minha carreira, porque eu acabei tendo que liderar uma fusão no meio de uma pandemia, porque fechou 10 dias depois que a gente assinou o contrato, o país, e foi 2 empresas à distância, mas aí a gente teve que trazer, nós somos instituição financeira, então tivemos que abrir as portas, então foi bastante desafiador, mas foi de muito sucesso e de muitas realizações. Crescemos durante a pandemia 34% e a partir daí a gente vem crescendo 40%, agora ano passado mais de 50% e esse ano também já estamos com 50% de crescimento relacionado ao mesmo período do ano passado. Hoje, qual é o faturamento da Demicon? Hoje, o ano passado a gente vendeu 18,5 bi em créditos. 18. Esse ano, a nossa ideia é vender 23 bi em crédito. Esse foi o total que vocês... Nossa meta para 2024. Tá. Isso para quantos consorciados hoje? Hoje nós temos 270 mil famílias que são nossos clientes, mas nosso cliente é bastante fiel. Então, ele faz aquisição de mais de uma cota. Hoje nós temos 500 mil cotas vendidas, que é o crédito, né? Cota e crédito, no final do dia, é a mesma, para a mesma finalidade. E são 50 bi sob gestão hoje dentro da empresa. Então, nós temos quase 5 mil pessoas na área comercial e 350 na área administrativa. Lá em 96, quando a gente começou, eram 4, 5 colaboradores da área administrativa e uns 6 da área comercial. Então, foi bastante trabalho, mas com bastante pé no chão e sempre entregando transparência, segurança e mostrando para o nosso cliente que sim, ele pode realizar o que ele planeja com o consórcio Demicon. E com a entrada desses 2 fundos, Tati, você, o Tricorp, né? Eu tô te chamando de Tati aqui. Eu sou Tati, lógico. Te peço, né? Não. É que a gente se conhece há muito tempo, então... Eu me sinto muito mais confortável. E toda a Tatiana, né? Obrigada. É um pouco Tati. Mas estou conversando aqui, né? Para quem está para quem está começando a nos ouvir agora, com a empresária Tatiana Chokoski-Reichmann, que é a CEO da Demicon. Bom, que é o consórcio, né? O grande consórcio, que está sediado aqui em Curitiba ainda, mas cada vez mais nacional. Hoje né? nós somos o maior consórcio independente do Brasil, né? Você está com esse casaco vermelho
que é a cor da Ademicon, que eu sei, né? É isso, é a cor do coração, ou né? Ou é coincidência? Não. Eu sempre tenho um detalhe vermelho que eu carrego. Ali, ó, de sempre usar um esmalte vermelho, dificilmente eu troco. É uma bolsa, um sapato ou um blazer. Faz parte, né? Eu achei que era para combinar com os nossos microfones. Também, hoje eu vim pensando aqui e vim pensando em combinar com o microfone da Jovem Pan. Exatamente. Bom, então, com a entrada dos dois fundos, né, a Tricorp Investimentos e a 23S Capital, que é um fundo ligado aí ao grupo Votorantim, isso, né? o 23S ocorreu em final de 22. Foi outro investimento, foi mais uma diligência, agora até com um olhar internacional, porque parte da 23S é a Temasek, que é o Fundo Soberano de Singapura. Então, para nós foi um grande presente eles estarem conosco nessa jornada. Mas a família Chukowski ainda detém, né, o controle da companhia. O controle da companhia, 70%, certo? Certo. Tá, e isso, mas com a entrada desses fundos, né, você estava falando há pouco, é que a Ademicon se expandiu, virou Ademicon e, né, incorporou aí todas essas outras modalidades de consórcio. Você estava falando aqui, fertilização in vitro, festa de formatura, enfim, eu não imaginava que um consórcio podia... Cursos, né, de todos os tipos. Abranger tanta coisa assim. Sim, hoje é difícil ter algo que não possa ser comprado com consórcio. Então... E nós tentamos inovar todos os dias. A gente busca alternativas para liberar crédito. Tá, e qual é a vantagem? O que vocês, aí falando assim do ponto de vista de marketing, né? Por exemplo, como é que vocês convencem os seus clientes ou potenciais clientes que é muito melhor ele optar por um consórcio na hora de, sei lá, de planejar uma viagem ou fazer uma festa ou até planejar um filho, né, por fertilização, em vez de recorrer a outros métodos, não métodos de fertilização, estou falando métodos para financiar alguma coisa que ele quer comprar. O que eu gosto de dizer sempre para o nosso time comercial é que o consórcio, você não precisa embelezar a noiva. Ele é bonito por si só. Ele é sem juros, ele é sem entrada, ele não tem balões, ele é flexível. Você sabe exatamente o quanto vai pagar, você não tem surpresa. E quando a gente coloca isso para os clientes, fica muito claro que o consórcio é um planejamento para você ter uma qualidade de vida para aquisições de bens sem custo que saia fora do teu orçamento. A hora que a gente entende a finalidade do consórcio, o propósito mesmo, o cliente compra, porque é natural o cliente querer dar mais qualidade de vida para sua família. Uma casa melhor, um aluguel, um imóvel para alocar e ter uma renda, né, que a gente chama de aposentadoria imobiliária, uma troca de um veículo, ou se você está olhando para sua fazenda, colher mais, plantar mais com equipamentos com mais tecnologia. Quando você está falando em frotista, caminhões atualizados, que você possa dar mais segurança para o teu time. Então, é fácil entender que você pode planejar dentro do consórcio para ter tudo isso. Ele serve, então, tanto para quem tanto para aquele um empreendedor, um empresário, enfim, que já tem uma empresa, já tem uma estrutura, ou para aquele que quer começar o primeiro imóvel do zero. Sim, o primeiro carro. Hoje a gente consegue atender o Brasil como um todo. Todas as famílias. E aí vocês... porque nem sempre a pessoa pensa num consórcio na hora que ela está Só planejando... 6% da população que toma crédito hoje olha o consórcio como uma forma. Só 6%. Então, por falta de conhecimento, Bessa. Por isso que a gente investe em marketing. Não só pela marca Ademicon, mas como a indústria como um todo, a categoria, mostrar que o consórcio, sim, é o meio para você ter toda essa forma. E é isso que a gente vem fazendo através do nosso marketing. Vocês estão presentes aí em programas de TV, de grande audiência, tudo isso, e outros meios também. Isso, é por esse motivo que a gente investe uma grande parte
em marketing. Certo. Agora, até um tempo atrás, não sei se ainda hoje, né? Vocês trabalhavam com... A gente passava aqui mesmo em Curitiba e via nos bairros, né? Ademilar, aquela placa vermelha com letras brancas. Vocês ainda mantêm esse sistema de franquias? Isso. Hoje a gente... a nossa cor maior é cinza com vermelho, né? Então tem uma mistura, mas sim... É licenciamento da marca, na verdade, né? Uhum. E a gente... Esse é o nosso grande diferencial, como eu falava já no começo. Foi criado em 2016, foi a grande mudança de chave que a gente consegue entregar o acolhimento aos nossos clientes por todas essas lojas, com todas essas lojas. Hoje quantas são? São quase 200. Quase 200. Isso em todo o Brasil? Todo o Brasil. Em todo o Brasil, nesses 21 estados. Exatamente. E mais Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Certo. E olha só, eu estou vendo aqui, né? Vocês também estão atuando aí, inclusive no esporte, né? Sim, hoje a gente patrocina um time de futebol, né? O São Paulo. E nós também fazemos o consórcio. Nós temos um pilar dentro da empresa que é a Demicon Administradora. Nós administramos marcas de consórcio. Então hoje o consórcio do Coxa, por exemplo, é administrado pela Demicon, consórcio do São Paulo, consórcio Marisa, consórcio do Banco BTG, consórcio New Holland, Iveco, Librelato. Hoje nós temos 29 marcas que nós administramos o consórcio, que é o White Label, consórcio as a service, como a gente diz. A marca é deles, mas é administrado por nós. Nós entregamos todo esse know-how, essa qualidade, mas com a participação junto da marca própria deles. Certo. Quer dizer, vocês entram com a expertise, né, de vocês em consórcio, né? E eles com o nome deles. E eles com cada um com a sua... Cada um com o seu nome. Com o seu nome. E aí vai, né? Vocês têm desde New Holland até... o São Paulo, por clubes exemplo, esportivos, como Coxa. Você falou, empresas de varejo, Marisa. Sim. Né? Bancos, né? Bancos. BTG, BV. Grupo Massa também? Também. Aqui do Paraná, do Ratinho. Também, isso. Certo. E, bom, e aí a Demicon tem quantos anos então? Vocês foram fundados em 90? 33 anos 33. Nós vamos fazer esse ano. Esse ano, 2024. É isso. Ainda vai fazer? Eu acho que 33, tá certo. 33, é isso aí. É uma jovem empresa ainda. É uma jovem empresa. Legal. Mas com bastante história já. Certo. E a sua rotina, então, é essa? É viajar pelo país? Você não para muito aqui em Curitiba? Hoje eu tenho uma estrutura de diretor, vice-presidente, diretores, né, que dão todo esse apoio. E eu tento estar em Curitiba, mas tenho viajado bastante. Olha, o nosso tempo, infelizmente, está quase no finalzinho, mas eu queria te perguntar o seguinte. Você disse que antes de ser convocada aí para entrar na empresa e assumir, começar a trabalhar na empresa, você dava aula de sapateado. Isso mesmo. É isso? Você era professora de sapateado? Desde os meus 13 anos. Eu dava aula primeiro num colégio aqui de Curitiba. Tem espaço aqui para sapateado. Olha aí, viu? Vou dar o meu show no final aqui. Eu sempre encantada com a dança. E aí fui convidada pelo meu pai a conhecer a Ademilar na época e me apaixonei pelo consórcio por poder transformar vidas. E aí o sapateado, aí nunca mais? Não, o sapateado não Nem mais. Como hobby, nada assim? Não, mas adoro assistir. Tenho filhas de amigas que eu amo de paixão e estou sempre lá assistindo e torcendo por todas. Legal, legal. Olha só, Tatiana Chukowski-Reichmann, CEO da Demicon. Ela tem mais um nome, assim? Tem nome e sobrenome? A Demicon? Consórcio e investimento. Consórcio e investimento, tá certo. Olha só, e você também aqui rapidamente, você é uma das benfeitoras daquele torneio Tranca Solidária, né? Sim. Que acontece sempre lá no Graciosa. Esse é um melhor... Você e uma turma de empresárias. É um prazer enorme participar. Liberais e a tal. gente está, acho que no 6º ano. E vocês arrecadam dinheiro para... Pro TMO. Pro transplante de medula óssea. Vai ser esse ano. Do HC. Em setembro, em agosto vai ser esse ano. E eu faço parte, né? Eu sou vice-presidente também do TMO. Então, para mim, esse trabalho voluntário é um trabalho muito gratificante que me completa todos os dias. E a Tranca,
que é um hobby e que a gente se diverte com as amigas e ainda poder fazer algo bom para alguém, é muito, É possível muito fazer um realizador. consórcio para fazer um transplante, por exemplo, ou não? Sim, sim, É? super possível, super possível. Olha só. Então tá bom. Tatiana Chukowski-Reichmann, muito obrigado mais uma vez. Um prazer ter você aqui hoje com a gente. Prazer é meu, Bessa. Tenho muito orgulho de estar aqui com você, porque você é uma figura que eu tenho muito respeito e admiração por todos esses anos. Muito obrigado. Sempre que eu te encontro, é um prazer enorme. Da mesma forma. E no próximo bloco eu recebo então o Robson Krieger. A gente vai falar aqui sobre o centenário do Poti Lazarotto. Poti que teria completado agora 100 anos no dia 29 de março. É um minutinho só e a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News para todo o Paraná, neste sábado 6 de abril. E agora eu recebo aqui o Robson Krieger, que aliás já havia estado aqui comigo recentemente, né, falando sobre um outro trabalho, um livro aí, mas hoje a gente vai falar, hoje o assunto com o Robson é o centenário do Poti Lazarotto. Bom dia, Robson. Bom dia, Bessa, tudo bem? Bem, obrigado. Então, Robson, o Poti Lazarotto, né, foi notícia aí nos últimos dias, vem sendo notícia nos últimos dias, em razão aí do seu centenário de nascimento, com homenagens, exposições, né? Essa semana mesmo foi aberta uma exposição dele lá no Museu Municipal de Arte, né, lá no bairro do Portão. O Museu Oscar Niemeyer vai fazer uma outra exposição. Ele também foi homenageado aqui pela Piemonte, construtora Piemonte, né? Também com uma exposição, recorte das suas obras, tudo aí com a sua curadoria, né? Pelo menos essas duas primeiras que eu citei. Quer dizer, a do MUMA e a da Piemonte, né? A do MON já não sei, né? Não, na verdade, a da Galeria de Arte nossa, do Estúdio Henri Krieger, e essa da Piemonte. A do MUMA foi o professor Fernando Bini, que é um grande historiador, sim, que está fazendo a curadoria daquela exposição. Ah, ok, então. E, bom, mas vamos começar aqui, porque o Poti Lazarotto, né, para as novas gerações aí, que pelo menos não sabem quem é, ou que não o conhecem muito bem, né, Napoleão Potiguara Lazarotto, né? Justamente. Mais conhecido como Poti Lazarotto, nosso grande artista que... você diria, Robson, que o Poti está sendo redescoberto ou não se trata de um redescobrimento dele? Eu acho que não redescoberto, porque ele está vivo, né, na nossa cidade, pelos murais, pelos painéis que nós vemos todos os dias. Mas eu acho que ele está sendo colocado no lugar devido, né, Bessa, como um grande artista brasileiro. O Poti trabalhou com grandes nomes da arte.
Então, ao mesmo tempo que nós temos um Iberê Camargo no Rio Grande do Sul, nós temos um Volpe, nós temos um Caribé na Bahia, o Poti trabalhou ao mesmo tempo que esses grandes artistas, inclusive tem obras, né, que ele mesmo colocou, né, ele mesmo pavimentou a carreira dele, como a gente pode ver no Memorial da América Latina, junto com o Caribé, junto com Cândido Portinari, a maior obra de Cândido Portinari, e Poti Lazaroto, né? Então a importância dele já existe. Na verdade, hoje nós estamos relembrando o Poti e colocando ele realmente nesse cenário nacional como um grande artista, um grande nome nacional. Então, mais do que lembrando, reverenciando, né? Porque Sim. o Poti realmente merece aí todas essas homenagens, né? Ser lembrado, porque como você bem disse, ele tá presente por toda a cidade, né? Sim. Ainda que as pessoas não se deem conta, né? Sim. Essa semana mesmo, eu fui no dentista, cheguei lá no hall do prédio e me deparei com um painel do Poti. Veja só, né? É. Como tem coisas na cidade que a gente não conhece ou passa e não repara, né? E a partir desse momento, dessa lembrança, dessas exposições que, né, estão sendo feitas por toda a cidade, realmente as pessoas acabam olhando para o Poti Lazaroto como um grande artista mesmo e relembrando, né? Sim. A importância. Só para a gente relembrar aqui as obras dele na cidade. Eu não sei, claro que eu não vou saber falar em ordem, né, de cronologia. Né, é a cronologia dessas obras, mas ele está ali na Praça 19 de Dezembro. Que é a primeira grande obra do Poti Lazaroto. A Praça do Homem Nu, né, mais conhecida como Praça do Homem Nu. O certo seria a Praça do Casal Nu, né, porque é um casal que tem mas lá. Né? Aquela praça tem muita história. Se eu for contar para você, a gente passa amanhã falando e acaba não contando tudo. Mas ali é a primeira obra que o Poti fez em grande formato, né? É o primeiro painel dele. Aquilo foi feito quando foi comemorado o centenário de emancipação política do Paraná, em 1953. Certo. Aquela praça foi inaugurada e a obra do Poti é o primeiro grande painel construído por ele que fala sobre a história do estado do Paraná. Poti era um jovem ainda, né? Era um artista ainda novo, né? Começando a construir a sua carreira. E dali se deslanchou os grandes painéis pelo Brasil todo. Mas antes de irmos para fora, aí temos a fachada do Teatro Guaíra. Sim, né? A fachada do Palácio do Governo. Do Palácio Iguaçu ali, Palácio Iguaçu. Certo. Nós temos também ali o outro grande painel, né? O maior painel da América Latina, que fica no setor histórico, né? O maior painel de azulejo da América Latina. Aquele ali atrás da catedral. Isso, ali. Atrás da catedral. Ali acho que já é na rua Augusto Stelfield, né? Não, ali no acho começo que Travessa Tobias e Macedo. Pode ser. Mas tem dois, né? O comemorativo do dos viaduto 300, ali, né? Exatamente. O comemorativo dos 300 anos de Curitiba e esse do lado esquerdo da rua, que é o maior painel de azulejos da América Latina. Daí dentro do Clube Curitibano tem um painel muito bonito. Exatamente, bem lembrado, Curitibano. Ali. Né? Tem na Torre Panorâmica de Curitiba outro painel muito bonito também, contando a história da nossa cidade. E tem no Aeroporto Internacional, né? Afonso Pena. Desde quando ele não era internacional, né? Aquele velho aeroporto ainda, né? Sim, tem dois, né, no aeroporto. Um mais antigo, esse que você falou, e um mais novo, mais recente, que foi feito mais... Que era muito comum quando você ia para aquela sala de embarque. Eu tô falando daquele aeroporto antigo, né? Justamente. Você entrava... Ainda tenho lembrança desse. Você dava de cara com o painel dele, você ficava ali, né, na sala a história da aviação, né? Isso, tinha o Santos Dumont, né? Esse painel tá lá ainda. Bartolomeu de Guzmão, tá lá ainda, tá lá no aeroporto. Tinha o 14 bis ali. Exatamente. O Poti tem muita história para contar, né? Então é um artista que nasceu em Curitiba, né? E tem ele viveu a cidade de Curitiba e transcreveu a cidade de Curitiba nos seus trabalhos. Você sabe em que bairro ele nasceu? Ele nasceu, hoje mais fácil falar, ali quase na frente da rodoferroviária, né? A família dele tinha uma casa ali, o pai, que era seu Isaac, trabalhava na ferrovia, né, como guarda-freios, e a mãe, a dona Júlia, era dona de casa e que cozinhava muito bem, né? Ela tinha uma habilidade muito grande na cozinha. E, na verdade, a história da família Lazaroto começa quando o seu Isaac acaba sofrendo um acidente. O pai do Poti. Pai do Poti. E não pode voltar a trabalhar na rede ferroviária. E ele abre... Que já devia ser ali na frente, né? E era ali na frente, né? Que tinha, inclusive, o transporte
de bois, enfim, tinha os currais por ali, tinha um monte de coisa que acontecia naquele lugar da cidade. Ali devia ser num arrabalde naquela época. Sim. Passa o rio até hoje, o Rio Belém por ali. Como o pai do Puti perdeu o emprego na ferrovia, ele acabou abrindo uma venda de secos e molhados na casa da família, na sala da casa da família. E a mãe do Puti, para ajudar a compor a renda, acabou começando a fazer um risoto ali, que ela começou a vender, a servir o almoço, né? Sim. E um dos oficiais de ordens do Manuel Ribas, que era o interventor do estado do Paraná, que andava de moto abrindo o caminho para o Manuel Ribas pelas ruas, foi comer o tal do risoto despretensiosamente ali um dia. E achou muito bom o risoto. E levou a informação para o governador. Naquela época, Curitiba devia ter 2, 3 restaurantes aí. E levou essa informação, não, que lá tem um risoto que é sensacional, que o senhor deveria comer o risoto. E o Manuel Ribas falou, então me leve lá comer o tal do risoto. Chegou lá, o Manuel Ribas adorou o risoto, né? E inclusive pediu para instalar um dos primeiros telefones particulares da cidade de Curitiba para a família do Puti, para eles poderem reservar a mesa, porque era uma mesa única do vagão do armistício, né? Para levar toda a comitiva a comer o tal do risoto. E o restaurante ou o lugar ali tinha esse nome justamente, né? Vagão, pela ligação do pai do Puti com a ferrovia. Mas o pai do Puti era um amante da história das guerras. E o vagão do armistício justamente foi o vagão que eles assinaram as 2 rendições das guerras, da Guerra Mundial. Então, e foi dado esse nome, Bessa, justamente porque era uma mesa única e sentavam políticos um à frente do outro, e naquele ambiente mais descontraído, né, de conversar, de beber uma cerveja, um vinho, uma coisa assim, eles acabavam contemporaneizando muitas situações, né, apaziguando muitas brigas. Estabelecendo alguns armistícios ali. Isso, exatamente. E assim ficou chamado, porque às vezes encontravam 2 rivais e ali era um momento mais tranquilo e acabavam se acertando. Comam o risoto e não briguem. E o menino Puti, na época, né, o jovem Puti, desenhava pelas paredes, que ele gostava, desenhava com carvão, enfim, nas paredes do vagão. E ali o Manuel Ribas viu um grande artista. E falou para a família do Puti que ele poderia conseguir uma bolsa de estudos para mandar o Puti estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Olha só. E assim, né, a família aceitou a proposta, o Puti também aceitou. O Puti tinha quantos anos nessa época? Acho que 18 anos, era um menino, né? E o Puti foi morar sozinho no Rio de Janeiro. Então ele contava que as viagens eram muito difíceis para o Rio, né? Porque ele fazia um percurso de ônibus até São Paulo, ele tinha que pegar o trem para o Rio de Janeiro, daí tinha que vestir inclusive um avental, porque o trem saía às fagulhas, né? Queimando, né? E que daí a roupa queimava também, então tinha que pôr um avental para viajar, e ficava praticamente isolado da família no Rio de Janeiro, né, quando ele começou a estudar. E foi assim que começou a carreira do Puti, estudando. Graças ao risoto da Dona Júlia. Graças à Dona Júlia, veja só, né? Graças à mãe sempre, né? Sim. Porque, né, como ela começou a fazer os risotos para servir. Aí o Manuel Ribas foi lá conhecer, comeu, gostou, viu o Puti, né? Aí que deu a... e tem muitas histórias ali, né? Porque eles atenderam grandes personalidades, os cantores, as pessoas que vinham fazer, os artistas que vinham fazer peças de teatro aqui, todos comiam o risoto da Dona Júlia, né? Então, ficou um ponto de referência na cidade de Curitiba. Legal. Bom, e aí ele vai para o Rio, né? Ganhou essa bolsa do Manuel Ribas. E Escola Nacional de Belas Artes, né? Na Escola Nacional de Belas Artes. Aí foi a primeira formação, então, dele, artística, digamos. Sim, ele aprendeu a fazer gravura com o professor Carlos Oswald, que era um dos maiores gravuristas brasileiros, né? É uma grande referência na gravura. E dali o Puti ganhou mais uma bolsa de estudos para aprender a gravura na Europa, né? Ele aprender novas técnicas. O certo, inclusive, quando a gente fala do Puti, é chamá-lo de gravurista, gravador, o artista
Visual, muralista, artista plástico, enfim, desenhista, ilustrador. O que ele é? O Poti é multifunção, né? Porque a gente vai chegar contando mais episódios muito importantes da carreira dele, pois dali, quando o Poti volta da Europa, né, que ele volta ao Brasil, ele abre escolas de gravura pelo Brasil. Só uma coisa, ele ficou no Rio quanto tempo? A beça foram 4, 5 anos ali ficou estudando, bastante. Né? Aí volta para Curitiba? Não, ele não volta mais para Curitiba. Ele mantém a vida dele no Rio de Janeiro. Né? Ele ficou... Se estabeleceu lá. Se estabeleceu no Rio de Janeiro. E inclusive, quando nessa função dele de abrir essas escolas de gravura pelo Brasil, que o Poti começa a se tornar um nome conhecido nacional, né? Porque, veja só, a primeira gravura no MASP, a primeira escola de gravura do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, foi o Poti Lazarotto quem abriu. Né? Aqui em Curitiba ele abre com o Nilo Previde na Biblioteca Pública, ele vai à Bahia com o Caribé. Então ele passa por vários estados brasileiros abrindo a primeira escola de gravura. Isso gera uma importância do Poti a nível nacional. E veja só, que naquela época, quando existiam as exposições de gravura, as gravuras mais caras à venda no Brasil eram as de Poti Lazarotto. E hoje você tem muitas dessas gravuras lá na Sala Ricardo Krieger, né? Sim. Que é a sua, digamos assim, segunda galeria ali nas arcadas de São Francisco. Ainda temos essas gravuras da década de 40, 50, inclusive a primeira originais? Gravura. Sim, inclusive a primeira gravura que o Poti fez no Rio de Janeiro, que ele fez os pinheiros para lembrar da terra natal e um espantalho para espantar os pássaros da saudade, pois ele morava sozinho no Rio, né? Olha só. Então, até essa está exposta lá na Sala Ricardo Krieger. Como é que você se tornou, digamos assim, o marchando do Poti? Na verdade, essa amizade começou com meu pai, o Ricardo Krieger. Que também era artista, era pintor, também era artista, e começou com a galeria e começou com esse relacionamento muito próximo com o Poti, inclusive visitando o Poti no Rio de Janeiro, trazendo as obras. Você conhece o Poti desde criança, então? Sim. O Poti frequenta a galeria há muitos anos, né? Fizemos vários livros, enfim, lançando na galeria das obras do Poti. E então o pai trazia essas obras do Rio de Janeiro para comercializar em Curitiba. E depois que a Célia Neves, né, a primeira esposa do Poti, acaba falecendo, o Poti tem uma história que, né, ele tem alguns desenhos com os elefantes, né, que ele fala assim, né, os elefantes em certa altura voltam para casa, né, porque eles precisam estar perto, né, de onde nasceram. E o Poti fez isso, né? Ele abriu o caminho, né, nacional e internacional, porque tem obras do Poti fora do Brasil também. E acaba voltando depois de ter ilustrado, trabalhado como ilustrador, como eu falei, né, que é uma parte muito importante a ser lembrada também. Poti ilustrou obras para Jorge Amado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. A primeira edição do Grande Sertão Veredas é do Poti Lazarotto, né? Sim. Então é um nome realmente que nós devemos reverenciar na arte, né, tanto brasileira quanto tirar a boina, né? Exatamente. Não o chapéu, né? Porque ele usava a boina, né? Sim. Aliás, a gente falou aqui no começo dos lugares em Curitiba onde tem obras dele, painéis, murais, tem um na Praça 29 de Março também, né? Sim, que é o dia que o Poti, né, nasceu, o mesmo dia do aniversário de Curitiba. Então, né? Exatamente, bem lembrado, porque eu já abri aqui a nossa conversa aqui e esqueci de falar ou de informar aqui para os nossos ouvintes, né, que o Poti teria feito 100 anos agora, junto com Curitiba, no último dia 29 de março, né? Exatamente. Ainda bem que você lembrou aqui, né? É uma data, né, até engraçada, né? Porque você veja, um artista tão importante ter nascido no dia do aniversário da cidade. No dia do aniversário da cidade, né? Nome... Eu acho que foi uma coisa do destino mesmo, né? Um presente para Curitiba, porque realmente o Poti, né, transformou a nossa cidade numa galeria ao céu aberto, né? Então, sim. A gente tem toda essa ligação, né, toda essa proximidade com ele, porque ele foi um grande muralista mesmo e trabalhou por toda a nossa cidade, né? É verdade. Mas o Poti, ao mesmo tempo, né, você já falou tanta coisa interessante, importante dele, que ele ilustrou obras de grandes autores
né, imortais aí, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Só esses três aí já, né? Jorge Amado, nós temos até uma carta de Jorge Amado pro Putin na galeria. Então só esses 4, né? Porque o Jorge Amado também Raquel de Queiroz, Dalto Trevisan aqui, né? Poxa, nosso... Então, o vampiro, nosso né? Dalto, nosso vampiro. Bom, enfim... Mas o Putin, ao mesmo tempo, era um cara super na dele, tímido, né, Robson? Ele era... Muito, né? Tinha um coração muito grande, mas poucas palavras, né? Poucas palavras. Eu lembro que ele dava entrevistas, sim, né? Ao contrário do Dalton, né? Que não dá entrevista, nunca deu uma entrevista na vida, né? É verdade. Que tá com quase 100 também, né? Sim, o Dalton já sim. tá... Tá beirando aí o centenário, né? o Dalton E tá continua aí. vivo, né? Continua por aí, né? Escondido pela cidade, mas continua vivo. Continua sugando sangues aí como bom vampiro que ele era. Exatamente. Mas enfim, o Putin, enfim, ele dava entrevistas. Eu nunca o entrevistei, mas pessoas que trabalhavam comigo, né, para mim, numa determinada época aí, que eu tinha uma revista e tudo mais, né, um jornalista lá, o Roberto Nicolato, fez uma matéria muito boa. Ele era acessível, né, mas ele era bem na dele, assim. Ele né? era reservado, né? Vamos né? falar assim um termo bem... se você perguntasse as como coisas bom curitibano, Putin, né? Se você perguntasse as coisas pro Putin, ele te contava, né, as histórias, os desenhos, enfim. E daí que você entendia, né, todo esse universo do Putin, né, toda essa... Porque ele era um... assim, alucinado pelas histórias, né, por conhecer as histórias, pela literatura. Mas tem um detalhe muito engraçado, né, desses trabalhos que ele fazia para os livros, que o Putin não gostava de ler as histórias. Ele gostava que o autor do livro contasse a história para ele. Dali ele imaginaria os desenhos que ele faria. Antes de escrever o livro? Não, quando o livro estava pronto, mas em vez do livro ser lido pelo Putin para ele fazer os desenhos, ele chamava lá o Guimarães Rosa: Guimarães, vem aqui, me conta a história do livro pessoalmente. Poxa, e depois... super privilégio, né? Sim. Imagina você ouvir do próprio autor, e não é um autor qualquer, né? Então, e tudo isso também teve o toque da Célia Neves Lazarotto, porque a Célia, né, a primeira esposa do Putin, que morava com ele no Rio de Janeiro e era jornalista, era da família do Tancredo Neves de Minas. E ela tinha alguns acessos, né, aos escritores. E ajudou o Putin também a construir essa carreira, né? Putin, acima de tudo, era uma pessoa de muita sorte, né? Sim. Porque aqui, né, teve a sorte de ganhar a bolsa de estudos. De ganhar a bolsa de estudo do Manuel Ribas, ninguém mais, ninguém menos do que o governador na época, porque ele era interventor, mas estava também ali fazendo o papel de governador, né? Lá no Rio de Janeiro de estudar, né? Mas também muita competência e muita coragem, claro, também. Competência, né? Sem dúvida. Tem uma outra história do Putin, essa muito engraçada, que pouca gente sabe, mas ele morou no Xingu com os índios. Isso. Por 2 meses, né? A convite dos irmãos Vilas Boas. Sim. Né? Então, se veja quantas coisas ele viveu, né? E até quando ele foi a primeira vez para a Europa, ele chega a contar que ele subiu na torre da Notre Dame, não encontrou Corcunda, mas se pendurou por lá para dar uma olhada pela vista da cidade. Então, né, as histórias do Putin são tantas, né, que ele contava para a gente, que são... E os bilhetes, né, que ele deixava sempre, né, para... Quando não estava, quando não encontrava gente, ele deixava um bilhete na galeria, sempre alguma coisa. Até porque não tinha WhatsApp naquela época, né? E os bilhetes são sempre alguns desenhos, né? Que bom, né? Que bom que não tinha, né? Porque pelo menos ele deixou esses registros aí. O Putin morreu relativamente jovem, né, Robson? Ele morreu no ano de 1998. Isso, né? Com 74 anos. Isso. E ele teve um câncer muito violento e acabou falecendo, né? Não resistiu à doença. Mas foi uma grande perda, né? Ele morreu no dia 8 de maio. Inclusive o dia do aniversário do meu pai, né? Uma data. Só, e no dia do artista plástico. Puxa vida. Né? Então, no dia do aniversário do seu pai, de quem ele foi grande amigo. Né? E que também era artista. Sim. Conheci seu pai, o Ricardo Krieger. Sim. E no dia do artista plástico. No dia do artista plástico, é 8 de maio. Nasceu no dia do aniversário de Curitiba e faleceu. Então vai fazer agora, em maio... Em maio vai ser o aniversário de morte do Putin. De morte dele. Bom, e vamos falar aqui, antes que a gente
chega ao final aqui das exposições. Então foi aberta essa exposição lá no MUMA. Quais são as obras que tem lá? Quantas e quais? As obras são mais focadas quando o Poti, na época do início, das gravuras em metal do Poti, das litografias, das xilogravuras. Então essa exposição do MUMA está voltada mais para essa parte do Poti gravurista, né? Essa é uma homenagem da prefeitura, né? Da prefeitura, né? Que o prefeito Rafael Greca esteve lá na abertura na última terça-feira. Foi o professor Bini que organizou essa exposição. Está muito bonita, muito bem montada a exposição. Certo. Daí nós temos a da construtora Piemonte, como você lembrou, né? Aqui ali no Batel, que vai ficar aberta Só um pequeno parênteses aqui, essa exposição lá do MUMA, né? A prefeitura, né, ou o prefeito Greca lá chamou de a exposição que celebra o centenário de Poti, o artista que expressou a alma curitibana. Sim, é aquilo que nós falamos, o Poti como viveu Curitiba. Tem, como eu falei para você, tantas histórias para contar, né? Aquela senhorinha que está no painel dos 300 anos, por exemplo, carregando as cestas de flores, é a avó do Poti, né? Que plantava os copos de leite, né? Quando alagava a casa, né? A região perto do rio ali, como contei para você. E ela vendia os copos de leite pela cidade. Então tem muitas histórias. E olha, essa exposição é importante, essa informação. Ela fica em cartaz até janeiro de 2025. Sim. Portanto, tem bastante tempo aí para ser visitada. Por causa do ano de comemoração da história, do centenário do Poti, né? Sim, esse ano vai ter uma movimentação muito grande. Né? Aí você estava falando dessa... Da Piemonte, da construtora, né? Também fez essa homenagem. Estive lá também, eu já vi a exposição. Que é ali na Carmelo Rangel, número 500. Exatamente. Né? Quem estiver nos ouvindo, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná, e que queira visitar, curiosidade... ela vai estar aberta quarta, quinta e sexta-feira, das 10 da manhã até as 17 horas. A entrada é grátis, né? Sim. É ali numa casa, uma daquelas mansões do coração do Batel. Mansões ali que a gente fala ali no coração do Batel, na rua Carmelo Rangel, número 500. Onde será construído um novo empreendimento da Piemonte. Mas até que as obras comecem, né? Primeiro a casa tem que ser demolida, aí vem toda aquela fase. Então, né, aproveitando justamente que até a visita... de gentileza urbana, né? Que é muito bacana isso, por sinal. Até a visita na própria casa já é muito interessante. É verdade. Né? E, aliás, como é que nasceu essa parceria aí? Porque, que eu saiba, é a primeira vez, né, que uma construtora faz isso, né? De antes de começar uma obra, fazer uma galeria de arte temporária e homenageando um artista aqui. Sim, nós temos um relacionamento já antigo com né, os proprietários da construtora, com o Felipe Demeterco, que é um amigo, o pai do Felipe também, o colecionador. E o ano passado veio eu acabei falando pro Felipe desse momento histórico da arte para nós, né, aqui no Paraná, né, dos 100 anos de Poti Lazaroto, e ele topou, inclusive, né, fazer uma homenagem pro Poti. E vão vir outras, né, inclusive da construtora Piemonte, né, não posso contar ainda, né, mas posso provocar, né, mas vão existir outras homenagens da Piemonte para o Poti. E ali nós conseguimos retratar realmente a carreira. Né? Bom, já que você está falando, eu acho que uma dessas coisas eles vão fazer um dos próximos empreendimentos deles vai se chamar Poti. Exatamente, você já está contando o spoiler. Você deixou a bola quicando aí. É uma grande homenagem para Curitiba, né, nesse centenário. Mais uma das grandes homenagens. Não é nesse lá, né? Não é esse da Carmelo, vai ser ali perto também, mas no Batel também, mas é uma grande homenagem para o Poti. Né? Nós temos aqui um prédio chamado Juarez Machado, né? Sim, nós temos, né, também o Poti, mas esse em face do centenário, né, vai ser um prédio muito marcante, né? Certo. E tem a exposição do MUM agora, que vai abrir dia 11, né? Dia 11 vai abrir a exposição do MUM. Chamada Poti, Poti, trilhos e traços, Poti 100 anos. Exatamente. Essa dia 11 de abril às 19 horas, na sala 6. Né? Exatamente. Essa é uma exposição muito esperada, porque a família do Poti, né, o seu João Lazaroto, que é o irmão do Poti, doou todo o seu acervo para o Museu Oscar Niemeyer. Então, as 4.000 e tantas obras que estavam com o seu João, que a gente não sabia, tinha um destino incerto, né, do que fosse acontecer, ele acabou fazendo essa doação para o museu. O que aconteceu agora, né, com o mercado de arte relacionado ao Poti?
que sobraram poucas obras no mercado, né? Porque nós não sabíamos o que iria acontecer, né, com essas obras que estavam em posse do seu João. E então né, o que a gente sugere agora, o que a gente sempre fala, é que as pessoas que querem ter um Poti, né, se apressem, né, porque realmente está diminuindo muito a quantidade de obras ali no mercado, e o preço tende a subir muito, né, por toda essa história dele como um artista reconhecido nacionalmente, da importância do Poti para o nosso cenário de arte paranaense. Certo. Robson Krieger, infelizmente o nosso tempo já terminou, mas acho que a gente conseguiu passar aqui um pouco, né, de toda essa... esse panorama do panorama Poti Lazzarotto, né, em torno do seu centenário, comemorado agora no último dia 29 de março, junto com os 331 anos de Curitiba. Quero agradecer mais uma vez aqui a sua vinda aqui ao Grandes por Bessa, você que esteve aqui recentemente, não lembro se foi esse ano ou ano passado, com o Simon Taylor, né? Foi no final do ano passado, né? Que ele lançou um livro, né? Lançamos o livro sobre a caricatura urbana de Curitiba, né? Caricatura urbana de Curitiba, né? E o Simon também está trabalhando numa série chamada Meu Amigo Poti, que nós vamos conversar daqui um pouco, Bessa, para lançar aqui também com você. É uma espécie de discípulo do Poti. Um novo, né, retratista dessa história de Curitiba, né? Exatamente. Mas, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí, né, pelo seu trabalho também em torno disso, né, dessas comemorações todas aí, também de estar... promovendo a exposição no Estúdio Henri Krieger promovendo também, essa exposição lá, as pessoas podem conhecer ali, né, aos domingos, durante a Feirinha da Ordem, não só aos domingos, mas, né, eu sei que... Tem um contato e ter a oportunidade de adquirir uma obra, né, dessas do Poti, que está disponível à venda por lá também. Tá certo, Robson. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui neste Grandes por Bessa, deste sábado, dia 6 de abril. Fiquem agora com o meu amigo Carlos Eduardo Canto, com o seu mercado imobiliário de canto a canto. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos e até lá. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.